Olá YouTube, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos hoje para mais um vídeo assustador do Arquivo Obscuro. Na verdade, este não é sobrenatural, mas é sobre fatos catastróficos, tragédias que infelizmente aconteceram. E no lugar que não deveria acontecer nunca, parques de diversões. E nunca teve medo de andar numa montanha-russa ou numa roda gigante e simplesmente as coisas se desprenderem do lugar e você sair voando por aí. Confesso que isso foi uma das coisas que eu tive medo por muito e muito tempo. Vamos para mais esse episódio de React. E se você quiser assistir sem os meus comentários, assista Acidentes Bizarros em Parques de Diversões no canal Arquivo Obscuro, o canal do Rafael Mocelin. Já segue ele no Instagram também. E vambora para mais um React. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Na noite de abertura da Ohio State Fair, em 26 de julho de 2017, a cidade de Columbus estava tomada pelo clima típico de um grande evento anual. Luzes, música e longas filas marcavam o início das festividades. Entre as pessoas que aguardavam para entrar em um dos brinquedos mais chamativos do parque, estava Tyler Gerald, de 18 anos, recém-formado no ensino médio e recentemente alistado no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Que tristeza. Era jovem. Aliás, a probabilidade de ter uma pessoa jovem no parque de diversões e esse acidente for com uma pessoa jovem é muito grande, já que todas as idades frequentam parques. Ao lado dele estava Keziah Lewis, sua namorada. Para Tyler, aquela seria a última diversão antes de partir para o treinamento militar. O brinquedo escolhido foi o Fireball, uma grande atração do tipo pêndulo, capaz de girar os passageiros a cerca de 13 rotações por minuto. Cara, que loucura, eu nunca fui nesse brinquedo. Eu tenho medo, muito ferro, muito peso. E daí você vê o movimento muito forte também, você imagina, cara, e se desprende esse negócio aqui, eu viro um OVNI. E obviamente que o resultado não vai ser dos melhores. Elevando-os aproximadamente 12 metros de altura. 12 metros de altura é muito alto. Porque não é só a altura, ele não vai cair assim. Imagina se ele tá, por exemplo, numa rotação aqui, ele vai voar, cara. Às 19h24, no momento em que o equipamento atingia o ápice do movimento, uma falha inesperada ocorreu. Fez um barulhão, meu Deus. Um estalo metálico ecoou pelo parque. Em seguida, uma fileira inteira de assentos, ainda com os passageiros presos, se desprendeu do braço do brinquedo e foi lançada para fora. Fragmentos de metal e cordas foram arremessados em várias direções. Testemunhas relataram que 2 passageiros chegaram a ser projetados a quase 6 metros de distância antes de atingirem o concreto, enquanto outros foram feridos por destroços que se espalharam pela área. O potencial aqui de fazer mais vítima era muito grande, porque imagina só, não é só as pessoas que estão aqui presas no brinquedo em si, mas os pedestres que estão lá embaixo. Eu fico um pouco pé atrás com esse tipo de brinquedo, sabe? Desses parques que fica migrando de um lugar pro outro. Eu sei que é o trampo de muita gente e tudo mais, mas sei lá, cara. Tyler Gerald morreu instantaneamente, arremessado para fora da estrutura. Outras 7 pessoas foram levadas às pressas para hospitais da região, várias em estado crítico. Meu Deus, será que todas sobreviveram, exceto o Tyler? Keziah sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves, incluindo ossos esmagados e múltiplos traumas internos. Coitada, cara, perdeu o namorado ainda. O processo de recuperação foi longo e doloroso, envolveu múltiplas cirurgias, meses de reabilitação e anos de tratamento psicológico, resultando em custos médicos que ultrapassaram 2 milhões de dólares. Meu Deus. Saúde nos Estados Unidos, dependendo do local, é uma bica, viu? E ainda mais uma condição específica como essa. Imagina a quantidade de pino que ela não colocou lá. Você não viu na radiografia? O legista do condado confirmou que a causa da morte de Tyler foi traumatismo severo na cabeça, no tórax e na parte inferior do corpo. Esse é um dos piores brinquedos. Eu vejo esse negócio aqui, eu falo, cara, não tem segurança nenhuma. A chance de sair voando, esse negócio é gigantesca. Seu pai o descreveu como um jovem com objetivos claros e planos promissores para o futuro,
todos interrompidos naquela noite. Eu falo que é gigantesca, mas pelo amor de Deus, não me entendam mal. Gigantesca que eu digo, na minha cabeça. Não dá pra entender como aquele monte de ferro sendo projetado várias e várias vezes, com várias pessoas de um peso, aguentar solavanco toda vez. Eu penso que uma hora à parte. O caso ganhou repercussão nacional, especialmente porque o Fireball havia passado por várias inspeções nos dias anteriores, incluindo na manhã do próprio fatídico dia. Ainda assim, a investigação revelou um problema que Cara, olha isso, velho. Colossal, o negócio é gigantesco, cheio de gente. não podia ser identificado visualmente. Segundo a fabricante holandesa KMG International, o tubo de aço central que sustentava o braço do pêndulo apresentava corrosão interna grave. Sem manutenção, isso daqui não dá, cara. Perigoso demais. Ao longo dos anos, o uso contínuo do brinquedo, aliado à exposição constante à umidade, desgastou progressivamente o interior do tubo de aço, reduzindo sua espessura e comprometendo a resistência da estrutura. Quando o brinquedo atingiu a velocidade máxima naquela noite, o componente não suportou a carga e acabou cedendo, resultando em uma falha estrutural total. E eu vou te falar, podia ter sido muito pior. Não tô falando que não foi trágico, uma vítima fatal, mas podia ter sido muito pior. Eles tiveram muita sorte ainda. Após o acidente, parques em diversos estados suspenderam atrações semelhantes ao pêndulo para inspeções emergenciais. Em 2020, o estado de Ohio aprovou a chamada Lei de Tyler, que passou a exigir inspeções mais rigorosas e detalhadas, incluindo testes estruturais obrigatórios e documentação de todos os componentes críticos. É, tem que ter manutenção, cara. Tem que ter um negócio em cima, porque por mais que o parque ele queira fazer dinheiro, que seja o trabalho deles e tal, se eles não dão manutenção e acontece alguma coisa assim, é papo de, primeiramente, o maior dano é pra vida da pessoa que tá ali, mas o parque fecha, acabou. Todas as pessoas que estão empregadas ali, que estão trabalhando, todas as famílias que dependem dessa renda, já era. Em 2024, a justiça decidiu a favor das vítimas em um processo contra a fabricante do brinquedo. E Kazaya recebeu uma indenização de 20 milhões de dólares. Nossa, ela gastou 2 e recebeu 20. Cara, mas por que a fabricante? Não era questão de manutenção? Eu achei que o parque seria responsabilizado, olha só que loucura. Mas enfim, é menos mal. Vocês podem estar pensando assim, poxa, 18 milhões de dólares, mudou a vida dela pra melhor. Eu não sei. No final das contas é um trauma gigantesco. Tem que considerar que ela perdeu o amor da vida dela. Também ficou com um movimento limitado, entre outras coisas. Pra muita gente, dinheiro é tudo, mas eu não acho que seja tão simples assim. Ainda assim, para a família de Tyler, nenhuma decisão judicial poderia trazê-lo de volta. Apesar da tragédia, o Fireball continua operando sob outros nomes em diferentes estados americanos, incluindo em outras feiras em Ohio, até os dias de hoje. Inclusive no Brasil. Qualquer outro país que tenha parque de diversão tem esse brinquedo. O fabricante garante que todos os modelos foram reconstruídos segundo novos padrões de inspeção e são agora seguros. Que doideira. O fabricante continuou aberto ainda e fazendo mais brinquedo. Quando Tyree Sampson, de 14 anos, se acomodou em seu assento no topo de uma torre de queda livre em Orlando, algo imediatamente lhe causou desconforto. É aquele elevador. Eu imagino essas torres aí de queda livre, esses negócios assim. Eu imagino o impacto de você estar, sei lá, no 22º andar de um prédio e o elevador despencar. A trava no peito não parecia firme o suficiente e a sensação de insegurança permaneceu durante toda a subida. Nossa, que o rapaz decolou? Meu Deus. Em dezembro de 2021, o Icon Park havia inaugurado o Orlando Free Fall, apresentado como a torre de queda livre mais alta do mundo, com cerca de 130 metros de altura. A atração prometia uma queda vertical que atingia aproximadamente 120 km por hora de velocidade, com os assentos inclinados para a frente antes da súbita descida. Cara, que sensação de morte. Ai, esse daqui é horrível, porque não basta só a sensação de você tá caindo em queda livre. O fato é que o negócio tá inclinado pra frente, você vai ver a sua queda, cara. Sabe aqueles sonhos que você tem quando criança? Eu acho que até adulto tem esse sonho. Faz muito tempo que eu não sonho com isso, mas quando eu era criança era constante, que eu tava caindo de um prédio. Sempre. E quando eu tava prestes a chegar no chão, eu acordava. E eu acho que a visão que ele tinha era muito parecida com a visão que eu tive nos meus sonhos. Tyree estava em Orlando, vindo de St. Louis, participando de um programa de futebol americano. Com 1,96 m de altura e pesando cerca de 154 quilos,
ele sonhava em se tornar jogador profissional. Cara, ele era muito grande, meu irmão. Coitado. Naquela noite, já havia sido impedido de entrar em outros brinquedos por conta de seu tamanho. Mesmo assim, por volta das 23h30, os operadores permitiram que ele embarcasse no Free Fall. Duas coisas que tem que ser levadas em consideração aqui. Se ele foi autorizado a ir até o brinquedo, é responsabilidade total do parque. Eu sei que é óbvio, mas é porque às vezes os caras podem falar assim, ah não, ele insistiu, mas o peso mínimo era X e tudo mais. Foda-se. Foi autorizado. Porque lembre-se que o Rafael falou ali. Ele já tentou em outros brinquedos naquela hora e ele não foi permitido justamente por conta do tamanho dele. Então existe ali uma margem de segurança. Então aqui, se ele foi autorizado, é porque aguenta 150 quilos, certo? Durante a subida, Tyree demonstrou um certo incômodo. No topo, após a breve pausa característica da atração, o sistema foi liberado. Poucos segundos depois, quando os freios magnéticos começaram a atuar, Tyree escorregou para fora do assento e caiu. Coisa horrível. Acho que ele foi expelido, na verdade. Porque você pensa, se ele tiver em queda livre e ele tiver assim, inclinado, imagina que esse é o assento e esse é ele. Se ele tivesse assim, a gravidade ainda ia fazer ele colar a bunda ali. Mas eu acho que ele foi pra fora, assim, ó. Ele deve ter ficado pra trás, porque pra cair a 150 km por hora, ele não cai em 150 km por hora, só ele sozinho. Eu acho que o elevador até ultrapassou ele. O momento foi registrado por visitantes no local. Ah, foi no final, foi na freada. Eu achei que foi lá em cima. Meu Deus, que coisa horrível. Nossa! Cara do céu. Foi lá embaixo. Eu achei que ele tinha saído lá de cima. Aqui é pior ainda, tá? Por mais que esteja numa distância bem menor, do jeito que ele foi arremessado ali, é como se fosse um estilingue. Ele foi com tudo. Tyree foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Não tem nem por onde. E isso é independente do peso dele, tá? Independente de qualquer coisa. Não tem como sobreviver a um impacto desse. É muito alto. Em vídeos gravados logo após o acidente, operadores em pânico confirmaram que a luz de segurança estava verde, indicando que o sistema apontava o travamento correto. Mais um fabricante de brinquedo que vai ser responsabilizado aí, e com razão. A investigação revelou algo chocante. Alguém havia manipulado o sensor do assento manualmente. Enquanto os demais assentos apresentavam uma folga dentro dos limites permitidos, o assento do jovem possuía uma abertura mais do que o dobro do padrão. Nossa, é por conta do tamanho dele. Eu acho que foi um funcionário, então, que autorizou ele ir e manipulou isso daí pra ficar um pouco mais aberto pra ele. Que cagada! O sensor tinha sido reposicionado de forma a enganar o sistema, liberando a operação mesmo sem garantir a contenção adequada. No assento 22, você vê que ele tá totalmente fechado. Você vê até que a sombra é diferente, ó. É claro que a sombra é diferente, em posições diferentes, mas dá pra ver claramente que o bico aqui tá levantado e aqui não. O manual do brinquedo estipulava um peso máximo de aproximadamente 130 quilos, limite que foi ignorado, e alertava explicitamente os operadores para garantirem que os passageiros de maior porte coubessem dentro do contorno dos assentos. Já era. Quem vai ser responsabilizado vai ser o parque e os funcionários. Ao contrário, eles não poderiam embarcar. Além disso, a atração não possuía cintos de segurança auxiliares, presentes em outras torres de queda semelhantes, mas o fabricante insistiu que seu sistema de travamento duplo era o suficiente. Negócio desse tamanho, você vai confiar só num cinto, só naquele negocinho? Ele é grosso e tal, parece ser robusto, mas eu acho que devia ter sistema auxiliar, com certeza. Não vai dar chance pra azar, o negócio é muito violento. Olha a velocidade que ele cai. 3 meses após a inauguração, e com apenas uma inspeção de segurança concluída, o Orlando Free Fall foi desmontado e removido do parque. O caso passou a ser tratado como uma tragédia que poderia ter sido evitada, e a família de Tyree processou o parque, os operadores e também o fabricante, alegando ausência de placas de limite de peso e negligência por parte dos funcionários. Ah, tudo isso é válido. Em 2024, o julgamento finalmente chegou ao fim, obrigando a Funtime Handles, empresa responsável pelo parque,
a pagar uma indenização de 310 milhões de dólares à família da vítima. Nossa, cara. Eu tô impressionado não só pela negligência dos locais, mas também pelos valores de indenização. Eu vejo assim, alguma coisa dessa acontece aqui, eu não vejo isso. Parece que aqui acaba em pizza. Na tarde de 2 de junho de 2015, uma falha técnica considerada comum no Parque Alton Towers, no Reino Unido, se transformou em um dos acidentes mais graves da história dos parques temáticos britânicos. Nossa, eu acho que é com montanha-russa. Uma sequência de decisões equivocadas faria com que um trem lotado de passageiros, viajando a quase 150 km por hora, colidisse com outro veículo parado, deixando várias pessoas lutando por suas vidas. Imagina uma caixa de ovo colidindo contra a parede. É isso. É impossível ter alguém sobrevivido, cara. É muito forte. O Alton Towers é o maior parque temático do Reino Unido, recebendo cerca de 3 milhões de visitantes ao ano. Nele, a montanha-russa The Smiler, conhecida por suas 14 inversões, operava com até 5 trens simultaneamente. Nossa, basta um ter problema para causar um acidente com todos. Como a maioria dos brinquedos desse tipo, para evitar colisões, a atração utilizava um sistema automático de blocos. Esse sistema divide os trilhos em segmentos, onde apenas um trem é permitido por vez. Assim, se um trem entrasse em um bloco já ocupado, o sistema interromperia toda aquela operação. Algo me diz que interrompeu só um trem. Naquela tarde, após um alerta, o sistema foi colocado em modo de manutenção e alguns testes foram realizados pelos engenheiros do parque. Durante o último teste, um dos trens vazios perdeu velocidade devido aos ventos fortes e parou em uma seção da pista. Meu irmão, como um negócio desse tamanho aqui não tem resistência contra o vento? Os operadores não perceberam essa parada e um novo trem, agora com passageiros, foi liberado, normalizando a operação. Nossa, que cagada, cara. É erro humano de novo. Ao receber o alerta de bloqueio e sem verificar visualmente a pista, um dos engenheiros optou por reiniciar manualmente o sistema, acreditando se tratar de um erro residual já resolvido. Sabe quando aparece um erro no teu computador, aparece um xizinho e você pode clicar OK ou você pode clicar no X? Resumindo, foi isso que ele fez. Ele clicou no X, nem leu a mensagem. Falou, deixa. Olha o que custa a negligência. Às 13h50 da tarde, o trem com passageiros entrou em alta velocidade na seção ocupada e colidiu frontalmente com o trem parado. O impacto foi extremamente violento, com cerca de 12 colisões sucessivas até que ambos os trens parassem completamente. O quê? Cara, eu achei que seria um impacto só. Teve mais 12 colisões? Eu vou cantar a bola aqui antes da gente dar play. Se tivesse gente no trem da frente, eu acho que tinha morrido todo mundo. Seria bem pior, viu? Porque ia ter mais peso também, entendeu? Nossa, tá todo mundo vivo. Meu Deus. Quando os trens finalmente pararam, o vagão de passageiros ficou inclinado a 45 graus, suspenso a 6 metros do chão. O resgate foi extremamente demorado e no total foram necessárias entre 4 e 5 horas para retirar todos os passageiros dos destroços. Felizmente, nenhuma morte ocorreu, mas várias pessoas sofreram ferimentos permanentes, incluindo amputações. Eu não sei se é adequado soltar isso que eu vou falar aqui, mas é um male muito grande, mas ainda é menor do que a morte. De qualquer forma, cara, que negligência, que coisa mais absurda da empresa simplesmente ignorar um aviso. A empresa responsável foi multada em 5 milhões de libras e a atração permaneceu fechada por 9 meses para revisão de protocolos e sistemas de segurança. As investigações apontaram falhas graves de treinamento, comunicação e procedimento e concluíram o óbvio. Um único passo, confirmar visualmente a pista, teria evitado o terrível acidente. Eu não entendo como esses parques continuam abertos depois de um negócio desse. Em pleno funcionamento e meio que foda.
Porque todos os parques que eu vi aqui foram desativados o brinquedo e não a entrada pro público. Então você tem que pensar no seguinte: se esses funcionários, se essas pessoas que estão trabalhando ali são negligentes com um brinquedo e eles têm todo um treinamento, a chance de ter merda com outro brinquedo é grande. Eu achei que depois da tragédia todo mundo vai ficar mais esperto, né? Mas ainda assim, eu ia investigar como um todo. Não acho certo eles continuar funcionando enquanto isso daí não ser apurado e tal. Em uma tarde de agosto de 2021, no Parque Cedar Point, em Ohio, visitantes aguardavam na fila de uma das montanhas russas mais conhecidas do mundo. O Top Thrill Dragster prometia uma experiência extrema: sair do repouso absoluto e atingir mais de 190 km por hora em menos de 4 segundos. Cara, que é isso, velho? Pra vocês terem uma ideia, você vai fazer um 0 a 100, os esportivos aí, ele faz em 3 segundos. 0 a 100. Aqui a gente tá falando de 0 a 190. É quase que o dobro em uma fração de tempo igual. O percurso inteiro durava apenas 17 segundos de pura adrenalina. Rachel Rod, de 44 anos, estava no parque acompanhada de seu pai e não era, naquele momento, uma das passageiras do brinquedo, e estava apenas aguardando na área próxima à fila quando o trem iniciou mais um lançamento. Será que ela estava perto da borda? O Dragster, inaugurado em 2003, havia sido por anos a montanha-russa mais alta e rápida do planeta, com um sistema hidráulico capaz de impulsionar os vagões até o topo de uma torre de 128 metros, antes de despencar em uma descida quase vertical, seguida por uma torção em formato espiral. Eu lembrei disso daqui do Roller Coaster Tycoon. Você já jogou esse jogo já? E o que eu fazia nesse jogo? É um jogo de parque de diversão que você gerencia e monta brinquedos, especialmente montanhas russas. É as coisas mais legais que tem pra você montar aí é a montanha russa. Daí você pode comprar a montanha russa pronta ou simplesmente você customiza a sua própria montanha russa e o trilho, o caminho que ela faz. E eu tenho que confessar uma coisa. Eu fazia as montanhas russas com problema, só pra ver os vagão voando. Eu vou mostrar pra vocês. Eu preciso ilustrar isso, vocês ficarem do meu lado. Ó, as montanhas russas aí, ó. Ai, meu Deus. Isso daqui é muita sacanagem. Ele fez uma passarela e deixou todo mundo lá em cima. Olha só. Olha lá, ó. Tirou a passarela agora, meu Deus. Ai. Acho que eles sabem nadar, né? Estão se divertindo ali, tá calor também. Enfim, foi só um parênteses, tá? Mas é um jogo legal, dá pra jogar direitinho. Naquele domingo à tarde, enquanto um dos trens completava a subida pela torre, algo inesperado aconteceu. Testemunhas viram um objeto escuro se desprender do vagão e cruzar o ar em alta velocidade. Quê? Será que era uma pessoa? Em uma fração de segundos, a peça atingiu violentamente Rachel na parte de trás da cabeça, bem na região da nuca. Hora errada, lugar errado. Que judiação, galera. Nem no brinquedo tava. Daqui é como se fosse uma bala perdida. Ela caiu imediatamente no chão, gritando de dor. Entre os que prestavam os primeiros socorros estava David Valov, um enfermeiro registrado que também aguardava na fila. Ele e outros visitantes improvisaram atendimento até a chegada das equipes de emergência. There was something like this big that came on. I have no idea what it knows. That's the thing. I checked everything we could. I walked the whole thing. I couldn't find anything. So that's what I mean. We all saw it fly up to her, and everybody's flagging down. It had been like this big. We don't know what it was, and there was a ton of people around her. So I don't know if somebody picked something up. Right. Or what's your name? Right outside the ride, okay? Cara, que essa menina esteja bem, velho. Na medida do possível. Tá agonizando. Ai, que desespero.
Cabeça é imprevisível. A chance de sequela de alguma coisa muito séria acontecer é grande, porque é o cérebro, né? Do jeito que pega ali pelo impacto, eu tenho certeza que deslocou alguma coisa. Ou não também. Rachel foi levada às pressas ao hospital com traumatismo craniano grave, sendo internada em estado crítico na UTI. Mais tarde, as autoridades identificaram o objeto responsável pelo impacto. Tratava-se de uma placa metálica em formato de L, conhecida como placa de sinalização de proximidade, do tamanho da palma de uma mão adulta. É gigantesco, pessoal. Olha isso aqui. Imagina, naquela velocidade ainda. Essa peça ficava fixada na parte traseira do vagão e tinha a função de se comunicar com o sistema de controle do brinquedo, indicando a posição exata do trem ao longo dos trilhos. Durante a descida da torre, a cerca de 130 metros de altura, a placa se soltou junto com parte de seus parafusos, transformando-se em um projétil mortal. A investigação concluiu que os parafusos falharam de forma súbita, rompendo-se instantaneamente sob uma carga excessiva. Esse daqui tá parecendo aqueles filmes da série Premonição, você lembra? Uma série de eventos, várias coisas acontecendo pra vitimar um ser humano. É um negócio muito fora da curva, assim, sem explicação, porque qual que é a chance? Agora, embora o brinquedo tivesse passado por inspeção apenas 3 meses antes, os peritos identificaram um histórico preocupante. Parafusos haviam sido substituídos diversas vezes nos meses anteriores, e registros de manutenção indicavam que 16 parafusos do sistema de freios haviam sido reapertados apenas 2 dias antes. Ah, mas por que isso é problemático? Eu não entendi. Não seria manutenção comum? O Top Thrill Dragster não era estranho a incidentes. Em 2004 e novamente em 2016, visitantes já haviam sido atingidos por detritos, embora sem ferimentos graves. Pelo amor de Deus, velho. Ou só o fato de ter acontecido alguma coisa com alguém, independente se foi grave ou se não foi, é só situacional. Foi por acaso não ter sido grave, mas potencialmente isso daqui é destrutivo. Ele pode matar uma pessoa, uma peça já soltou várias vezes. Após quase 2 décadas de operação e cerca de 18 milhões de passageiros transportados, o brinquedo foi desativado permanentemente em agosto de 2023. Em 2024, o parque anunciou sua reabertura sob um novo nome, Top Thrill 2, com um sistema de lançamento totalmente redesenhado. O estado de saúde de Rachel nunca foi divulgado publicamente. Em uma breve nota divulgada dias após o acidente, sua família informou apenas que ela lutava pela vida e pediu privacidade. Judiação, quero acreditar que essa menina tá bem, mas assim, as chances não são grandes pro lado dela. Eu nunca vi esse quadro, traumatismo craniano crítico. É isso que colocou ali. É sempre grave. Ali era crítico, é um negócio fora da curva. Sei lá o que aconteceu. Eu acho que sequelas, pelo menos, deve ter ficado. Eu espero que não, né? Vamos rezar para isso. No dia 7 de agosto de 2016, Scott Schwab levou seus 4 filhos ao parque aquático Schlitterbahn. Olha que família bonita, cara. Todo mundo de xadrezinho, a Junina. Antes de se separarem para explorar as atrações, ele fez um pedido simples: que eles cuidassem um dos outros. Entre os brinquedos mais aguardados estava o Veruct, à época o toboágua mais alto do mundo, com 51 metros de altura. Eu vou te falar o seguinte, mais perigoso que parque de diversão, na minha opinião, é o parque aquático. Uma atração específica, o tobogã ou toboágua. Independente de qual for, eu vou te falar uma experiência que eu tive, eu juro pra vocês. Eu não fui expelido do brinquedo por muita sorte, mas eu me machuquei lá dentro, cara, nas curvas. Pô, é muito forte. Falei, meu irmão do céu, foi pura sorte eu não ter voado, porque eu senti que eu ia levantar voo. Você tá entregue na mão de Deus ali. O trajeto começava com uma queda íngreme que levava os botes a velocidades próximas a 110 km por hora, seguida por uma subida abrupta e uma segunda descida até o solo. Cara, eles colocam até a redinha lá, porque sabem que vai bater a cabeça. 3 pessoas viajavam juntas em um bote rígido, presas por cintos de velcro, sobre uma estrutura coberta por redes de proteção, sustentadas por arcos metálicos. As imagens a seguir são de uma atração em outro parque aquático, semelhante ao Veruct.
Ah, pareceu safe. É porque ele perde velocidade lá no topo. Então ele não vai com tudo assim. Pareceu seguro. Um dos meninos, Caleb Schwab, de 10 anos, decidiu embarcar naquela aventura sozinho, enquanto os irmãos aguardavam na parte inferior. Ai, você tá brincando que ele foi sozinho. Será que o cinto não apertou o suficiente? Porque é piquitico, né? 10 anos de idade, judiação. Ele atendia os requisitos de altura e peso, e ao alcançar o topo da atração, foi pesado e acomodado na parte dianteira do bote, acompanhado por 2 mulheres de outro grupo. Durante a subida, após a queda principal, o bote perdeu o contato com o trilho e ficou sob o ar. Levantou voo. Eu acho que o peso dos 3 estava excedendo. Ai, cara, e ele tava na parte da frente. Imagina uma criança de 10 anos de idade na linha de frente. Os 3 ocupantes foram arremessados violentamente contra a rede de proteção, e um dos arcos metálicos atingiu o pescoço de Caleb com tanta força que o ferimento foi fatal. Que dó. 10 aninhos. O corpo do menino foi lançado para fora do bote e deslizou separadamente até a base da atração, onde uma multidão os aguardava. Funcionários e visitantes perceberam imediatamente que algo grave havia ocorrido. Bombeiros que estavam no parque tentaram prestar socorro, mas Caleb faleceu instantaneamente. Que pecado. Eu acho que ele não sentiu nada também, nem viu, tá? As 2 mulheres sobreviveram, com ferimentos graves no rosto e na cabeça, sendo levadas ao hospital e se recuperando posteriormente. Nos dias seguintes, surgiram relatos alarmantes. Passageiros afirmaram que as cintas de velcro frequentemente se soltavam durante a descida, ou que seus botes também haviam ficado momentaneamente no ar em ocasiões anteriores. Cara, olha isso aqui, velho. E isso daqui não é o dele não, tá? Isso daqui é uma foto qualquer ali. Mas aqui tá sem rede de proteção também. Você tá vendo que ele vai ser projetado, ele vai rampar, ué. Registros indicaram que desde a inauguração do brinquedo, ao menos 13 pessoas já haviam se ferido ao serem lançadas contra a rede de proteção. Ali ficou claro que o Verrückt nunca havia sido plenamente seguro. Assim, o brinquedo foi fechado e demolido. Não é por menos. Cara, uma coisa que você sabe que vai dar merda é que quando a gravidade está contra você. E aqui nesse brinquedo, com certeza, a gravidade tem um papel importante na tua segurança e também em uma fatalidade. No entanto, para a família Schwab, o passeio que deveria ser apenas mais um dia de lazer, terminou de forma completamente trágica e irreversível. Que Deus abençoe essa família. É difícil. A gente se submete a muitas coisas e a muitos riscos todos os dias. Mas como eu li um comentário aqui do chat, se a gente ficar pensando nisso todo momento, a gente também não vive. O que você pode fazer para minimizar é sempre tentar checar ali os equipamentos de segurança, ver se tá tudo bem. Mas igual esse último caso, se confiar num velcro molhado ainda, loucura, né? Até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar.